essa live aqui na nossa comunidade digital. E aí, enfim, então o Eduardo vai fazer uma apresentação de mais ou menos uns 15 minutos, vocês vão interagindo ali pelo chat e ele fica à disposição para a gente ir conversando e fazendo perguntas para ele, refinando as informações e conversando um pouquinho mais sobre esse cenário de inovação do turismo no Brasil e aqui no nosso estado do Paraná, né? No Sebrae a gente vem trabalhando já com o programa de startup há bastante tempo, então a gente tem uma linha de inovação muito clara, e especialmente esse ano, a gente começou com um programa que é o Tech by Sebrae, que algumas empresas estão participando aqui, que são empresas de inovação e tecnologia que a gente fala que atuam na vertical do turismo. Então, não são aquelas empresas necessariamente tradicionais, né? Hospedagem, alimentação, agenciamento dos quinais de turismo, mas sim aquelas empresas que têm inovação e tecnologia embarcada. Então, é uma novidade. A intenção disso é que a gente justamente fomente um ambiente aí de inovação que agora, né, Eduardo, faz todo sentido com a pandemia. Eu tenho dito, a gente tem observado que, na verdade, a gente antecipou tendências, né? A gente já falava muito fortemente da tendência de digitalização, de trabalhar experiências no turismo com foco em inovação e tecnologia, e a pandemia acelerou e antecipou as coisas, então hoje parece que faz ainda mais sentido a gente falar sobre esse assunto dentro do turismo, e o Eduardo tem o programa, né, o Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, ele é um programa que propõe também justamente isso. Então, é um programa que a gente quer acelerar, incentivar as empresas a criarem inovações para o nosso setor. E eu falo sempre, né, que os desafios são para o setor de turismo, mas as empresas não precisam ser do turismo. Muitas vezes empresas de outras atividades têm propostas e têm soluções muito interessantes para a gente usar nos negócios. Então, dito isso, Eduardo, quero mais uma vez agradecer aqui a tua presença, passo a palavra para você, por gentileza, se apresente. Eduardo está falando direto da Espanha aqui com a gente. Fala um pouquinho para nós sobre você, sobre a Aqualua também, e depois, se você quiser já encaminhar para ir falando do desafio, fica à vontade. Perfeito, excelente. Bom, Patrícia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela apresentação. Agradeço o interesse e a presença de todos vocês que estão aqui hoje nessa reunião online, nessa live, né? Tem tantos nomes que a gente tem colocado nessas nossas interações digitais. Eu tô falando com vocês aqui diretamente da Espanha. Eu sou gaúcho, como vocês podem perceber pelo sotaque. Sou brasileiro, estou aqui na Espanha há quase 7 anos, trabalhando com projetos de inovação e agora mais recentemente de inovação em turismo. E estou muito grato de poder voltar ao Brasil, né, de poder trabalhar com o Brasil em um projeto tão interessante como é o projeto Aqualua Brasil. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, para a gente poder ter um recurso visual que nos ajude nessa conversa. Vou começar pelo começo, como se diz, né? Mas quero contar para vocês um pouco sobre o Aqualua, né? Que é esse hub de inovação com base aqui na Espanha, com abrangência global, e que está desembarcando no Brasil e que promove, junto ao Ministério do Turismo, o primeiro desafio brasileiro de inovação em turismo, que é onde eu teria a maior honra em poder ver muitos dos aqui presentes participando também, com a sua inscrição e assim por diante. Então, faço uma exposição inicial e depois a gente abre para a conversa, que fica mais interessante. Então, vou compartilhar aqui minha tela, só vamos ver a questão técnica aqui que funcione. Perfeito. Vocês estão vendo minha tela no momento, né? Sim, já carregou. Excelente. Patrícia, você só me confirma de que vocês estão vendo uma tela que diz o Aqualua? Tá tudo certo? Aqualua, isso, tudo certo. Excelente. Então, pessoal, me apresentando, a Patrícia já me apresentou, meu nome é Eduardo Loreia, sou um gaúcho formado em comunicação na PUC e com mestrado em administração na URGS.
Eu vim à Espanha trabalhar na Campus Party, né? Eu fui diretor de desenvolvimento de negócio da Campus Party, esse evento de tecnologia que imagino que muitos de vocês devem conhecer, que é muito forte no Brasil, mas que tem origem na Espanha. E tive levando esse evento a outros países do mundo aí durante um período, a Holanda, a Índia, Singapura, Argentina, Uruguai, Paraguai e assim por diante, né? No Brasil temos uma atuação muito forte. Logo depois fundei minha própria empresa e também passei a trabalhar com inovação em turismo através do Wakalu Innovation Hub. O Wakalu Innovation Hub ele foi fundado em 2018 em uma parceria entre a Organização Mundial do Turismo, que imagino que muitos de vocês conhecem, a OMT é uma agência da ONU, tem base em Madrid, se dedica ao setor turismo. E, por outro lado, a outra parceira do Wakalu, né, fundadora igualmente, é a Globalia. A Globalia é um grupo líder de turismo na Espanha e na América Latina. Ela é a holding da Air Europa, né, dessa companhia aérea muito conhecida. E além de cadeias de hotéis, de agências de turismo, de uma empresa de handling aeroportuário chamada Ground Force, enfim, é uma companhia muito grande e muito relevante no setor turismo, tanto na Península Ibérica quanto na América Latina. Então, o que aconteceu em 2018? Essas duas instituições, a OMT por um lado e a Globalia por outro, as duas queriam marcar as suas novas gestões, né, com inovação, e estavam buscando o meio de fazer isso. Para isso, então, fundaram o Wakalu, e a primeira realização foi a realização da primeira competição global de startups de turismo, né? A gente vê essa foto aqui nessa tela, que mostra os finalistas da segunda edição. Então, essa competição acabou sendo um grande chamariz, um grande foco, né, da inovação em turismo. Na primeira edição foram quase 3.000 startups inscritas de 133 países. Então, uma das grandes marcas dessa competição é a capilaridade, né, projetos vindos de muitos países. E felizmente também está cumprido com essa competição o objetivo da inovação aberta, que é poder ver propostas de soluções diferentes de muitos países, de contextos diferentes, enfim, né? E já desde a primeira edição com uma participação brasileira muito importante. Na primeira edição foram 77 startups brasileiras inscritas. Então, realmente o Brasil sempre foi destaque aí em volume de participação. Agora, o próximo passo, e contando com as pessoas que estão aqui, é poder fazer com que o Brasil avance em qualidade de participação que possa alcançar as finais, né? Então, o Wakalu, além da competição global de startups de turismo junto à OMT, ele realiza programas de inovação, programas de crescimento de ecossistemas e trabalha com investidores para canalizar recursos, né, para que essas startups do setor possam se desenvolver. Acho que a Patrícia lembrou bem que a gente fala em startups de turismo, a rigor a gente está falando de startups que têm soluções que são úteis ao setor turismo, né? Então, isso serve desde uma cadeia hoteleira até um agente de viagens, a um guia turístico, a uma companhia aérea, enfim, então é um setor muito amplo, né? Um setor multidisciplinar, como costumamos dizer. Então, não é que a startup ou a empresa que tem uma solução inovadora tem que ser do setor, tem que atuar diretamente no setor, mas tem que oferecer soluções que sejam compatíveis e úteis no contexto do turismo, né? A gente vem trabalhando no Brasil desde o início desse ano, desde janeiro, né, com um projeto que tem dois objetivos. Por um lado, ajudar a reativar o turismo pós-pandemia. Nós começamos a trabalhar antes da pandemia, né, e fomos atropelados aí, como todos, pela pandemia. Então, esse objetivo que inicialmente não estava no mapa, ele entrou. E o segundo, que é o de construir o turismo do futuro, que sempre foi o foco, né? Então, a gente sabe que o turismo tem sido um motor econômico em muitos países, né? A Espanha tem 90 milhões de turistas estrangeiros ano, que é um número bastante interessante. Por comparação, a Espanha tem 90 milhões, o Brasil tem pouco menos de 8 milhões de turistas estrangeiros ano, menos de 10%. Então, isso mostra o quanto temos a avançar, né? E sabendo o impacto social positivo que o turismo gera no país, né, é muito importante que o Brasil siga desenvolvendo suas políticas e suas iniciativas para avançar nesse setor e, obviamente, tendo a inovação como um motor não só de avanço, mas de competitividade, né? Nós sabemos que o Brasil tem uma carência em competitividade em muitos setores,
no turismo, o Brasil está ao redor da posição 30 no mundo em competitividade, até é melhor do que a posição global em competitividade em outros setores, mas tem muito por fazer. Então a vontade do Wakalu é auxiliar o Brasil nesse processo através da inovação, né? Falando rapidamente sobre o que estamos fazendo no Brasil, e agora eu já entro no Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, né? Nós estamos trabalhando com 3 medidas, né? São três projetos que estão sendo desenvolvidos em parceria com o Ministério do Turismo do Brasil. O primeiro deles é o Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, que é o que a gente vai conversar um pouco mais agora. O segundo é uma Estratégia Nacional de Inovação em Turismo, né? Para que isso não seja um trabalho pontual, para que isso seja um trabalho continuado, né? Que seja gerada uma política pública continuada de inovação em turismo no Brasil. Nós desenhamos um horizonte até 2024, e propusemos uma série de iniciativas, está sendo discutida com o setor. E o terceiro é a instalação de um hub físico, né, um espaço físico no Brasil que seja o grande catalisador aí de iniciativas de inovação em turismo no Brasil, em benefício de todo o setor. Eu vou trocar de tela agora para passar para o site do Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo. E queria fazer uns comentários com vocês, porque eu realmente acredito muito nisso que nós estamos fazendo. Acredito que é uma grande oportunidade para as startups brasileiras. Agora eu vou falar sobre a conexão global dessa competição, que é muito, muito, muito importante. Tá? Então, esse site que vocês estão vendo aqui na tela no momento, né, o site do Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo. Primeira informação importante é que as inscrições vão até o dia 2 de setembro. Então, temos tempo, né? Temos aí pouco mais de 20 dias para trabalhar as inscrições. Espero que todos aqui possam fazer a sua inscrição em tempo. De novo, vai ser uma competição em parceria do Ministério com a OMT e com o Wakalu, né? E um grande atrativo dessa competição é que não só as startups brasileiras que se inscreverem, né, as que forem finalistas, vão acabar tendo uma exposição, uma visibilidade muito grande que acelera os negócios no setor aqui no Brasil, mas também as 10 melhores brasileiras, elas se classificam para semifinais da competição global de startups de turismo, né? Eu conversei com vocês aqui sobre a primeira e a segunda edição. Nós estamos agora na terceira edição. Ela está com as inscrições abertas, mas para os brasileiros existe um fast track, né? Existe um caminho mais rápido de chegar nas semifinais, que é o Desafio Brasileiro. Então, as 10 melhores startups do Brasil se classificam diretamente às semifinais da competição global. A vencedora do Brasil, né, quem for a startup vencedora da competição brasileira, então ganha uma viagem aqui para Madrid, né, vamos conhecer em pessoa, quem for o ganhador vai vir aqui a Madrid. Faremos um programa de treinamento, né, durante uma semana, e também essa startup vencedora vai participar da Fitur 2021, Fitur, a maior feira de turismo do mundo, né, que tem lugar anualmente aqui na Espanha, no final de janeiro. Então, estou muito ansioso para ver quem vai ser a startup brasileira que vai estar aqui com a gente a partir no início do ano que vem. Quais são as categorias? Então, as categorias para participar do desafio, a primeira delas se chama Reativar o Turismo. Então, o Reativar o Turismo tem foco em soluções de aplicabilidade imediata, né? A gente está buscando soluções para agora, para esse momento que estamos vivendo. Todos fomos atropelados pela pandemia, sabemos que existem algumas coisas que precisam ser trabalhadas agora, que não podem esperar para reativar o turismo, né? Então, a gente criou uma subcategorias, que a primeira é segurança, saúde e bem-estar, promoção do turismo interno e de nicho, lembrando, obviamente, que o turismo vai, nesse primeiro momento pós-pandemia, né, ele vai ser muito focado no turismo interno, né, então isso é muito importante. Terceiro, turismo social, né, então buscando que mais brasileiros tenham condições de viajar, com medidas que ajudem a baratear o custo do turismo, incluir mais gente no turismo nacional. Cancelamentos e trocas, né, que nós sabemos que é um dos grandes dramas do setor, pois a inserção digital de pequenos estabelecimentos, prestadores de serviços e comunidades, também fundamental, né, como os canais digitais são os mais importantes nesse momento da tomada de decisão do turista no contexto da pandemia, então isso é um outro tópico fundamental. E por último, a adequação de experiências, né, aos novos protocolos, ao novo contexto.
E a segunda categoria de construir o turismo do futuro. Então, estamos pensando aqui em soluções de aplicação mais prolongada, né? Em aqueles que são dos dramas, dos problemas crônicos do turismo brasileiro. Então, primeiro de gestão e operação inteligente, destinos inteligentes, vistos e controles migratórios, experiência do turista e desenvolvimento sustentável e economia circular. Então, a ficha de inscrição é diretamente aqui pelo site, né? E o que vai estar sendo avaliado em cada projeto é o modelo de negócios, o perfil e o histórico da equipe, o impacto potencial desse negócio no setor, a sustentabilidade e a escalabilidade, né? Escalabilidade no jargão aí do setor, né? Então, as condições que uma startup tem de estabelecer um serviço que, sem muitos recursos adicionais, possa ser oferecido a um público enorme, né? Então, a gente com um produto essencialmente bem trabalhado, que possa, né, ter seus processos bem baseados em tecnologia, com isso pode ser oferecido a volumes muito grandes, sem o dispêndio de muitos recursos adicionais. Então, o que está se buscando são startups que tenham com ou sem fins lucrativos, em qualquer fase de financiamento, pode ser uma startup em fase bem inicial. Já nos perguntaram se a startup pode não ter sido criada ainda, não ter CNPJ, não ser uma empresa constituída. Sim, isso é possível, tá? Ou seja, o formulário de inscrição não pergunta um CNPJ de empresa, né? Então, pode ser em fase projeto, desde que você já tenha minimamente desenvolvido um plano de negócios, algo que possa ser passível de avaliação pelos jurados, né? Essas startups têm que oferecer valor agregado e soluções sustentáveis para o turismo, tem que ter potencial de escalabilidade e um plano de negócio. Então, reforçando, as inscrições vão até o dia 2 de setembro, né? No dia 15 nós concluímos o processo de julgamento e divulgamos os finalistas. E eu muito em breve vou poder anunciar para vocês a data da final, vai ser durante a última semana de setembro, né? Lembrando, dia 27 de setembro é Dia Mundial do Turismo, então é uma data importante para o setor, então em torno dessa data faremos as finais da competição, online, né, por motivos de pandemia. E, então esse é exatamente o momento em que as 10 melhores brasileiras se classificam, então passam a participar ainda esse ano da competição global de startups de turismo, que já está em curso, né, mas que os brasileiros têm esse fast track, como a gente estava comentando. Então, pessoal, eu gostaria de contar isso para vocês, né, como papo inicial. Espero não ter me estendido demais. Com isso, nós ficamos com a mensagem sobre o Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, com a mensagem sobre o Waka-Lu, o que fazemos, o que estamos fazendo no Brasil. Espero que tenha sido interessante até aqui. Então, vou devolver a palavra para a Patrícia para a gente poder, então, continuar essa conversa. Legal, Eduardo, foi ótimo. Deu para ter a dimensão do todo, né? A gente tem aqui duas perguntas, tá? Eu já vou trazer aqui as perguntas. Na verdade, tem um que é uma recomendação. O Robert está recomendando aqui para todos. Recomendo o ótimo livro O Retorno do Pequeno Príncipe, um dos melhores livros do ano neste tempo de pandemia do mal. Então, tá joia, tá feita aí a recomendação do Robert. Ele também traz uma pergunta, que é: como a Waka-Lu incentiva o turismo religioso na Espanha e pode ser seguido no Brasil? Nós não temos uma medida específica relacionada com turismo religioso no Waka-Lu, né? Mas nós sabemos que esse é um segmento, esse é um nicho crescente, né? Muito interessante. Eu estou recordando aqui, né, tentando buscar algumas referências, estou recordando aqui da nossa primeira competição global de startups de turismo. Um dos temas mais interessantes que eu vi, uma das startups mais interessantes que eu vi, era justamente uma startup da República Tcheca que promovia o turismo religioso em mosteiros do país deles, né, lá na República Tcheca. Então, como é que funcionava? De maneira geral, existem na Europa muitos mosteiros, né, que têm quartos, né, para peregrinos, enfim, você pode se albergar lá, pode passar um tempo, pode meditar, pode participar das práticas religiosas e assim por diante. Mas esse é um setor que não estava digitalizado, né? Não estava
não estava integrado ao mundo digital, era complicado de fazer uma reserva, de falar com quem, como é que é o processo, as pessoas não sabem muito bem como proceder, enfim. E essa startup justamente o que fazia era criar um canal digital para esses mosteiros, né? Uma interface amigável, então teve um impacto muito grande lá no país, né? Justamente ao colocar no mapa um tipo de turismo, um tipo de hospedagem que estava completamente fora do mapa. Então isso reforça a questão dos canais digitais, o quão importantes eles podem ser para colocar no mapa um estabelecimento turístico, né? Seguramente, acho na continuidade das conversas a gente pode lembrar de outros exemplos. Estou lembrando também agora de um exemplo na Jordânia. Então, na Jordânia existia uma startup que colocava no mapa, agora não um estabelecimento, mas um roteiro turístico. É uma rota de peregrinação pelo deserto da Jordânia. Se eu não me engano, era uma rota que dura como 7 dias, enfim, e que, de novo, é um produto turístico super interessante, super experiencial, ligado a uma experiência religiosa de peregrinação, mas que não estava no mapa, ou seja, não era amigável, não era fácil de poder participar de uma experiência como essa, ou seja, só você conhecendo a pessoa certa, no lugar certo, enfim, e através de um desenvolvimento interessante de canal digital, de possibilidade de facilitar esse processo, novamente essa startup permitia que esse roteiro estivesse no mapa, né? Então, acho que essas são referências interessantes para a gente pensar no turismo religioso no Brasil, né? E mostrar como a inovação e a tecnologia podem ter impacto no turismo de nicho, né? Que é um dos tópicos que nós estamos trabalhando na competição brasileira. Legal. Eu, às vezes... Não, estou com o meu microfone aberto. Às vezes eu falo aqui sozinha, estou com o microfone fechado. Então, tá ótimo. Aí já deu várias referências mundiais. Muito bacana. Deixa eu pegar aqui a próxima dúvida que chegou. Do Eduardo Novaes. Apoio a idosos, seu xará, Eduardo. Apoio a idosos em pessoas com deficiência para o turismo receptivo seria melhor enquadrado em qual categoria? Essa é uma boa pergunta. Assim, a minha primeira reação seria colocar em turismo de nicho, né? Acho que é um bom enquadramento na questão turismo de nicho. Eu também vou aproveitar essa ocasião para falar de um caso maravilhoso, que inclusive foi finalista da competição global na primeira edição. É uma startup chamada Freebird Club, né, que trabalha exatamente nesse nicho, né? É uma startup que trabalha com pessoas de idade mais avançada e que poderiam se beneficiar de um serviço não só de alugar um quarto ou uma casa no Airbnb, um apartamento completo, mas que a questão da companhia é importante, né? Então, não só trabalhar a questão de ter um lugar de hospedagem no seu destino turístico, mas ter companhia, né? Ter uma pessoa que seja um anfitrião, que possa acompanhar, né, ter uma questão ali de evitar a solidão, né, e de ter um aconselhamento, um acompanhamento mais próximo e assim por diante. E essa startup, então, ela foi uma das finalistas da primeira competição global, inclusive ela é uma startup com base na Irlanda que depois recebeu um incentivo do governo de Portugal para que se instalasse em Portugal através da Portugal Ventures. Portugal é uma das referências globais hoje em política de inovação em turismo, né? Eles têm uma estratégia super agressiva, fundaram um hub chamado Nest em 2019 e vem trabalhando muitíssimo essa questão. Então, é interessante essa pergunta porque toca em um ponto que já foi destaque 2 anos atrás, na primeira competição global de startups de turismo. Adoraria ver um bom projeto nesse aspecto aqui no Brasil agora. Legal. Obrigada, Eduardo. Agora, o Eduardo aqui também faz um elogio, ótima iniciativa do Aqualua. E aí vem perguntas do Higino. Vai ter uma quantidade de startups selecionadas em cada desafio? Nós temos uma quantidade de startups finalistas, são 10 finalistas no desafio brasileiro, né? Não existe uma obrigatoriedade de distribuição por categoria, tá? Então, realmente, nós vamos buscar as melhores startups
no ranking geral e utilizamos essas categorias como, digamos, pontos de atração, né? Uma maneira de inspirar o desenvolvimento de soluções, né, para que as startups se inscrevam, mas não existe um número mínimo por categoria. Legal. E a próxima pergunta do Higino também. Para a edição do cadastro, tem a solicitação de cancelar registro. Após esse clique, perde tudo ou dá para fazer só alteração com os demais dados já salvos? Edição operacional. Essa é uma dúvida bastante. Eu gostaria de ver em detalhe ela. Eu vou colocar aqui no chat o nosso e-mail para perguntas. Tá. Hub.com. Eu não sei se cortou só para mim, Eduardo, mas você colocou aqui, pediu para encaminhar aqui para o Desafio BR, para o e-mail que você colocou aqui essa pergunta, né? Que é uma dúvida mais operacional. Exato. Então, quem tiver alguma dúvida sobre o processo de inscrição ou qualquer outro detalhe que está em dúvida, enfim, por favor, utilize esse e-mail. A gente responde muito rapidamente. Por favor, deem uma olhada para a gente, enviem um e-mail para que a gente possa atender de maneira apropriada. Legal. Aqui a próxima é uma curiosidade do Gino também. Já pode ser divulgada a cidade do hub físico do Aqualoa no Brasil? Eu adoraria divulgar se estivesse definida. Ainda não está definida. Tá? Nós estamos trabalhando no projeto executivo e essa definição vai acontecer muito em breve, mas ainda não temos essa definição. Não. Legal. Então, e Curitiba, aqui, alguma cidade do Paraná está no páreo? Enfim, nós sabemos que o Brasil tem alguns polos muito interessantes. Nós temos alguns polos turísticos muito importantes, né? Alguns deles se candidataram, fizeram contato conosco e eu adoraria receber um contato de alguma cidade paranaense que esteja interessada, enfim, para a gente poder ter uma conversa concreta sobre esse assunto. Legal. O Paulo De Angeli já disponibilizou Foz ali. Foz do Iguaçu à disposição para ser o hub físico. Tem uma... a prefeitura da cidade que está fazendo essa candidatura? A verdade é que tem sido um processo muito interessante, né? Desde que o Akalua foi anunciado no Brasil, no final do ano passado, em dezembro, né? Nós recebemos contatos espontâneos de uma série de cidades e estados, né? Então, tanto governos do estado quanto governos municipais ou empresas de turismo, né? De cada um desses destinos, interessados em ser sede, enfim, e nós, inclusive, temos uma ideia de trabalhar com um chamado hub policêntrico, né, que tenha um centro operacional, que tenha programas desenvolvidos em várias cidades, e temos procurado atender essa demanda. Concretamente no Paraná, nesse momento, nós não tivemos nenhum contato, mas, de novo, adoraria poder trabalhar com o Paraná, então, fica aí o meu contato, fica aí à disposição de poder trabalhar com destinos paranaenses igualmente. Então, o Paulo De Angeli está dizendo que ele precisa de detalhes. Ele manda um e-mail para você, Eduardo? Claro, pode mandar um e-mail para o Desafio BR, a gente responde muito em breve, pode conversar sobre esse assunto. Bacana. Então, vamos lá, seguindo. O Naotak está perguntando aqui para a gente, conhece alguma startup que ofereça consultoria em design de serviço ou de experiência para o turismo? Bom, existem muitas, né, nesse segmento. Em geral, uma consultoria dificilmente se enquadra como startup, né? Então, a gente tem focado em propostas, digamos assim, mais propostas de produto ou serviço, né? A consultoria, em geral, é uma empresa que oferece uma gama de produtos ou serviços para clientes diversos, e é um negócio B2B, né? Então, seguramente existem muitas startups existem muitas consultorias com esse foco, não citaria nenhuma concretamente aqui,
Mas acho que não é difícil de identificar esse tipo de solução. Aproveitando a ocasião, eu queria dar um conselho para se alguém aqui tem uma consultoria, né, talvez seja o caso de quem está fazendo a pergunta, eu proponho o seguinte, para inscrever no desafio, inscreve um produto ou um serviço, não inscreve o conjunto da obra, entende? Ou seja, não inscreve a empresa de consultoria. Por favor, inscreve um produto ou serviço, né, que seja replicável dentro do setor turismo, né, a melhor forma de ter uma boa candidatura no desafio. Já deixo, então, aí um conselho. Legal. O Nautec, ele tem um escritório de design e uma editora de livros, designer, que é serviço, Excelente. né? Uhum. Excelente. Então, esse é um caso muito bom, tá? Ou seja, não proponha, não apresente como projeto uma empresa de consultoria, uma empresa de design para o setor turismo. Faz um produtinho, né? Batiza esse produto, define esse produto, né? Um produto que possa ser replicável, que possa ser aproveitado por vários agentes, várias empresas do setor turismo, né? E inscreve esse produto ou esse serviço lá no desafio. Então, aí você vai ter um desempenho seguramente muito bom. Bacana, valeu. Olha lá, o Nautec agradece. O Cleonilson está perguntando, durante o processo será exigido validações de campo do problema, da solução, do produto, ou somente planejamento será suficiente? Quanto mais avançada estiver a startup, né, em testar o seu produto, em apresentar testes do seu produto, né, já está validado para o mercado, enfim, quanto mais avançado, melhor. Mas isso não é um requisito, né? Você não é obrigado a ter lançado esse produto para poder inscrever no desafio. Então, eu mais uma vez convido aqui projetos que ainda estão no papel, né, que sejam inscritos, porque eu tenho certeza que você, como empreendedor, vai aprender nesse processo, né, e tem condições, né, de avançar na competição, ou seja, a competição é aberta, esse tipo de projeto vai poder avançar na competição, né, e de um jeito ou de outro, né, digamos que você ainda está numa fase inicial, enfim, a competição é um grande motor para que você vá adiante com a ideia, né? Saia de algo que você pensa só lá no banho ou antes de dormir, enfim, para transformar isso num plano concreto, né? A competição acaba tendo esse papel super importante em ajudar os empreendedores a ter uma meta concreta para poder avançar, para poder sair do papel, né? Tangibilizar a ideia, isso aí. Exatamente. O Robert está perguntando, uma obra literária para crianças sobre Guadalupe se encaixa em qual categoria? Lembrando a questão do México e Américas. Eu iria, porque não se trata de uma solução concreta após pandemia, né? Então eu iria lá para a categoria ampla, essa de construir o turismo do futuro. Então, acho que a grande diferenciação aqui é entre construir o turismo do futuro, que é pensando, digamos, no turismo de maneira geral, né? E a outra categoria que é reativar o turismo, essa sim é muito concreta, é para esse momento, é para o pós-pandemia, né? Para ajudar o turismo a levantar voo mais uma vez depois do contexto da pandemia. Então, eu inscreveria em construir o turismo do futuro, né, de maneira mais ampla. E ele está perguntando, pode enviar uma obra literária sobre lugares mais bonitos do mundo? Você vai ter, Robert, nesse caso, que lembra que você tem que ter um plano de negócios, né? Ou seja, você pode desenvolver um plano de negócio em torno do seu projeto e se ele é um plano que tem as características de startup, né? Ou seja, que tem escalabilidade, que tem um potencial impacto no setor, que tem uma equipe envolvida por trás, é um projeto continuado. Então, com essas características, você pode inscrever o projeto à vontade. Será muito bom receber a sua participação. Legal, então respondido aí. O Paulo aqui, agora cheguei no comentário, Foz do Iguaçu, Terra das Cataratas, participando da disposição para participar ativamente do Aqualua, então tá aqui o recado do Paulo para gente. O Eduardo Novaes, peço desculpa pelos erros de digitação na pergunta, vamos submeter. Legal, Eduardo, e não peça desculpas, não tem problema, escrevam aí, a gente interpreta e se não entender, a gente pergunta de novo. Aí a pergunta aqui do Giancarlo.
Algo que não foi comentado ainda, pelo que eu li no site, existe uma premiação de R$ 5.000 para os vencedores das subcategorias. Eu fiquei curioso agora sobre Giancarlo. Acho que você entrou no... Você está numa versão do site aí que ainda não está no ar, mas nós vamos estar lançando muito em breve uma subcategoria, tá? Uma subcategoria do desafio. Ela ainda não é pública, mas eu peço a vocês que fiquem atentos aí nos próximos dias, porque ela vai ser lançada. Tá? Então vão ser lançadas novas subcategorias. Eu estou lendo seu texto aqui. Eu acho realmente aí, Giancarlo, você veio do futuro. Fiquei curioso agora como é que você... legal, Giancarlo. Então, nós vamos lançar umas subcategorias agora nos próximos dias, que tem premiação em dinheiro para desenvolver projetos. Tá? Então, peço que fiquem atentos ao site e logo em seguida vocês vão poder também acessar essas categorias com premiação em dinheiro. E o Robert aqui na sequência está fazendo também um comentário. Obrigado, sucessos, parabéns para a Foz por valorizar o meio ambiente e a vida em paz. Muito, muito legal. O Higino está perguntando aqui, ó, a banca avaliadora é nacional? É daqui do Brasil? Sim, a banca avaliadora é nacional, ela é uma banca super representativa, tá? Então eu gostaria de dizer isso, quem se inscrever vai colocar o seu projeto nos olhos de líderes do setor turismo e da inovação no Brasil, né? Porque a banca avaliadora é formada por pessoas do Conselho Nacional de Turismo, pessoas do SEBRAE, pessoas do Ministério do Turismo, do trade turístico, né, das empresas do setor, né, por outras pessoas relevantes no ecossistema de inovação. Então, essa é uma boa pergunta, porque simplesmente poder colocar o seu projeto aos olhos desses agentes, né, já é um benefício maravilhoso, né? Então, é uma boa pergunta. Sim, a banca é nacional e ela é muito representativa. Independente de ganhar ou não, né, esse exercício e expor a sua empresa aí para esse hall de lideranças nacionais vai ser super bacana também. Legal. Acabaram aqui as perguntas do... chegou uma aqui, ó, do Giancarlo. Bom, não sei se é uma pergunta ou um comentário, vou ler agora. Bom, agora já não sei mais, já não sei se pergunta ou não, mas existem lá no site também algo chamado Desafio São Paulo, como se fosse um desafio secundário direcionado para algumas áreas mais específicas. Poderia comentar ou é algo ainda não oficial? É porque ele não sabe se ele está vindo do futuro ou não, e ele não sabe se é algo oficial ou não. Você sabe desse Desafio São Paulo? Eu vou até entrar no Sim, site Giancarlo, aqui. eu confesso que eu estou surpreso. Essa informação não era para estar publicada ainda, mas você está acessando informações que são reais, tá? Isso vai ser lançado muito em breve. Então, existe uma subcategoria no Desafio Brasileiro, né, patrocinada por São Paulo, e que sim, que tem premiação em dinheiro. Acho que o nosso programador se confundiu aí, já publicou Já antes. liberou, Obrigado pela indicação, eu estou olhando aqui o FAQ. Realmente a informação está aqui no FAQ, a informação é verídica, tá? Ou seja, isso está valendo. O lançamento vai ser feito muito em breve. Mas sim, toda startup que se inscreve no Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, ela concorre às categorias que a gente já conversou e também ao Desafio São Paulo. Obrigado aí pela indicação, Giancarlo. É tudo verdade, é tudo verídico. um não spoiler. Era para estar no ar, não era para estar no ar ainda, mas fico feliz que já tenha vazado aqui nessa live, né? Espero que vocês possam tirar proveito aí dessa categoria nova também. Legal. O Robert está perguntando aqui, turismo do futuro se encaixa em qual ícone? Eu não encontrei este item lá. Nós temos duas categorias, né? Ele aparece em um monte de figurinhas, mas são duas categorias. Se você Eduardo, eu não sei se travou só para mim aqui ou se foi para todo mundo. Você disse assim que aparece em duas categorias?
Sim, Travou. Uhum. travou. Tô retornando aqui. Então, são duas categorias. Uma que se chama reativar o turismo e outra construir o turismo do futuro. E aí, então, existem aquelas figurinhas, né, que são, digamos assim, as subcategorias, que são simplesmente para inspirar as startups, os empreendedores que estão criando suas soluções. Tá? Então, você pode se inscrever em turismo do futuro, em construir o turismo do futuro. E essa eu entendo que é a categoria mais adequada para a solução que você estava mencionando. É porque tinha entendido isso, né? Existem dois grandes grupos, um em função da pandemia e outro para outras soluções inovadoras aí que façam sentido para o mercado, né? Que É é isso essa aí. do turismo do futuro. Legal. Então, assim, a gente já está indo aqui, já diminuiu aqui o volume de perguntas, não tem, por enquanto, não tenho nenhuma nova pergunta. Então, eu vou aproveitar, Eduardo, você que tem uma visão global aí de inovação, de inovações na área de turismo. Conta aqui um pouquinho para a gente que inovações que você tem visto no nível global, que você vê que se aplicam, que são interessantes. A gente estava. O Paulo está perguntando aqui também qual que é o prazo para submissão. Até dia 2 de setembro, Paulo. E porque você estava nos contando aqui alguns casos já com base nas dúvidas que surgiram, né? E a gente estava conversando um pouquinho antes que muitas vezes as empresas olham muito, quando se fala em turismo, elas olham muito do ponto de vista das necessidades do turista e não tanto dos negócios em turismo. Então, eu queria que você, partindo disso, né, dizer se é de fato uma realidade ou não, é isso que eu estou trazendo. Mas e que inovações globais que você tem visto que têm sido bastante interessantes, né, e que têm crescido com a partir aí do setor de turismo? Ótimo. Então, acho que é importante, acho que a Patrícia está colocando muito bem, né? A gente tem que lembrar que o turismo é um setor que a gente pode chamar de multidisciplinar, né? Ou seja, existem muitos estabelecimentos diferentes dentro da cadeia do turismo, né? Tudo que envolve viagens e estar em um lugar que não é o seu lugar o lugar que você reside habitualmente, né? Então, tudo isso está dentro do setor turismo, né? Então, estão os bares e restaurantes, estão os estabelecimentos de hospedagem, desde um hotel até uma casa particular, né? Uma pousada, enfim, tudo que tem a ver com deslocamento, né? Então, todas as viagens que a gente faz no dia a dia, seja via terrestre, ou por barco, ou por avião, né? Por outro lado, tudo que tem a ver com a programação turística, né? Então, tudo que a gente faz quando vai para um lugar que não é o lugar onde a gente mora. Então, é um setor que tem muitos subsegmentos, digamos assim, né? E quando a gente busca soluções para o turismo, isso não quer dizer que a empresa ou startup que se inscreve, ela tem que ser atuante já no setor, né? Ela tem que ser uma startup ou uma empresa com uma solução inovadora que possa oferecer uma solução que é útil para qualquer uma dessas empresas da cadeia do turismo, até para os estabelecimentos públicos, né? Os organismos de gestão turística municipal, estadual, até nacional, no caso da Embratur, enfim. Então, a gente está buscando soluções que podem ser de dentro do setor ou de fora do setor, não importa se você já atua em turismo, mas se você tem uma solução tecnológica que possa ser útil para hotéis, para restaurantes, para bares, para empresas de transporte, para guias turísticos, para receptivos turísticos, enfim, então você tem uma solução para o turismo, né? Você tem uma solução que ajuda a experiência do turista a ser uma experiência melhor, mais e melhores serviços, né? Então você tem aí uma oportunidade de atuar no segmento, né, e de contribuir para o futuro do turismo no Brasil. Sobre inovações que a gente tem visto a nível global, são muitas, tá? Ou seja, tem muita coisa rolando, mas acho que tem uma coisa que casa, uma que eu gosto muito, que casa muito com o momento que estamos vivendo, né? A gente está aqui fazendo uma reunião online, uma live com gente de vários lugares no Brasil, eu estou falando aqui da Espanha, enfim. A gente tem vivido essa nova realidade do chamado teletrabalho, como a gente chama aqui na Espanha, né? E existe um tipo de startup que nós vimos umas 5 ou 6 soluções muito interessantes nas últimas competições,
que são soluções de nomadismo digital, né? Então, todos nós sabemos que os destinos turísticos eles têm suas épocas de alta demanda, mas também tem épocas de baixa demanda, né? Tem a baixa temporada. E, por outro lado, nós também sabemos que existe um contingente crescente de profissionais que não tem uma localização, não tem um escritório, nem tem obrigatoriedade de estar em um lugar físico para trabalhar, né? Esse contingente já existia antes da pandemia e cresceu muito com a pandemia, né? Então, pessoas que trabalhavam em um lugar físico fixo e que perceberam que o seu ofício, né, o seu tipo de trabalho, não requer um local físico. Então, essas pessoas têm disponibilidade para, se quiser passar um mês inteiro em um destino turístico, né, em um lugar diferente, seja simplesmente por lazer, por variar os ares, ou então porque é uma pessoa jovem, está conhecendo outros jovens, quer interagir com outras pessoas e está perto de outras pessoas que têm um estilo de vida parecido com elas, enfim. Então, existe um contingente de startups muito interessante que ataca justamente esse segmento, né, o segmento dos nômades digitais, casando a baixa demanda em alguns destinos turísticos com essa demanda dos nômades, né? Então, oferecendo pacotes de solução integrada, né, um mês inteiro de hospedagem, alimentação, atividades turísticas junto com um grupo de pessoas, né, de outros nômades, né? Então, também trabalhando a questão da solidão. Então, uma solução completa de lazer e trabalho em um destino turístico interessante, né, e adaptado a esse estilo de vida crescente, né, emergente. Então, essa me ocorre justamente porque ela tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, fica aí a dica, pensar nos nômades digitais, né, são pessoas que, de maneira geral, têm dinheiro disponível para viajar, tem disponibilidade também em épocas menos convencionais, não só na alta temporada. Acho que é uma inovação muito interessante que eu ainda não vi uma boa solução no Brasil. Bem bacana, que legal. É um nicho que eu não imaginava, faz todo sentido. E já tenho até pessoas que eu conheço que já estão vivendo essa nova realidade. Bem bacana. Aqui uma pergunta do Naotak. Poderia citar alguma inovação que envolve turismo e literatura? Não me ocorre de bate-pronto, assim, Robert. Eu posso dar uma pensada e se você me manda um e-mail, posso ver se eu tenho alguma referência para você, mas não me ocorre nada de bate-pronto nesse segmento, não. Isso daqui foi a pergunta do Naotak, vamos lá. Do Naotak, não, tranquilo. A pergunta do Paulo De Angeli, ele começa falando assim, pergunta boba, terminaremos o Hackathon nesta sexta-feira, a Foz do Iguaçu está em plena maratona ali, já tem 12 projetos que estão em análise, então, Eduardo, aí para você saber, a gente trabalha junto com a De Angeli na organização desse evento, a Camila está aqui, que é a nossa gestora lá, que está acompanhando todo esse processo, então já tem 12 projetos lá que estão em análise, e aí então, Paulo, o meu convite aqui, aposto que é o mesmo convite do Eduardo, é para colocar essa turma para inscrever suas propostas também no Aqualua, né, Eduardo? É isso aí, quero ver essas 2 inscrições, aí vou contar quantas vêm de Foz do Iguaçu. De Foz, isso aí. Adoraria ver essas inscrições no Desafio Brasileiro com a possibilidade de classificação para a competição global. Ó, vamos fazendo os tiquezinhos ali. E do Eduardo agora, previsão de retorno efetivo seria somente após a vacinação da maior parte da população? Acho que ele está falando, a gente falou um pouquinho, você falou um pouquinho do contexto da pandemia, né, da retomada, aí acho que é quase que uma opinião, né, mas o que está se desenhando aí no cenário, em tendências, qual é a previsão do retorno efetivo do fluxo de turistas? Como é que você vê isso? Claro, quando a gente fala no fluxo volume 100%, né, obviamente ele vai ficar muito impactado enquanto não tiver a vacinação, essa é a minha opinião, né? Mas de qualquer jeito eu quero dizer que a gente não tem que ficar de braços cruzados agora, né? Eu estou aqui na Europa e a Europa está em período de alta temporada, né? Está no verão e o turismo está acontecendo, né? Eu estive na Costa Brava, que é na região de Barcelona, estive em Maiorca e o fluxo turístico está lá, né? Esses lugares estão
nesse momento com muitíssima ocupação, né? Então existe o turismo adaptado, né? Então todos os hotéis com novos protocolos, os estabelecimentos de praia, estabelecimentos, né, que agora é época de verão, então é turismo de litoral, de praia, enfim, estabelecimentos de bares e restaurantes, enfim, todos adaptados, os museus, né, todos os atrativos turísticos também com adaptações, com uso de máscara, com protocolos de distanciamento social, alguns serviços indisponíveis, né, de maneira geral, serviços de restauração com restrições, enfim, mas está acontecendo. Então eu gostaria de lembrar o Brasil, né, que nós não temos que esperar de braços cruzados, né, nós temos como adaptar essas experiências, e utilizando tecnologias é uma forma, né, de melhorar essa adaptação de experiências, para que a gente possa retomar o turismo, né? Não é hora de ficar de braços cruzados. Uhum. E aí, até reforçando isso, essa sua fala, Eduardo, vocês estão num momento muito bacana. A Europa tá num momento agora, né, mais tranquilo, e a gente ainda está aqui, especialmente no estado do Paraná, ainda com algumas regiões com bastante contaminação, né? A gente está num momento diferente, a Europa já está vivendo isso e em pleno verão, tendo a retomada aí do turismo. Mas esses dias, numa reunião, a superintendente da saúde fez um comentário que eu achei muito interessante. A gente vai aprender a conviver com esse vírus, né? Então ele pergunta até que venha a vacina. Então é isso. Então a gente, junto com o SEBRAE, junto com os órgãos de saúde, o governo do estado e as entidades de classe, a gente inclusive desenhou, já capacitou, está fazendo agora uma segunda versão dos manuais de conduta segura para essa retomada, porque a verdade é que eu gostei muito dessa fala dela, nós vamos aprender a conviver com a doença, e aprender a conviver tem a ver com esses protocolos de segurança que as empresas estão adequando, né? Então, quem tiver mais interesse nesse assunto também nos busque. A gente tem lá na nossa comunidade, vocês vão encontrar as lives em que nós fizemos a disseminação desse material. O material está todo disponível, né? A gente está oferecendo consultoria dentro deste tema, porque o momento é esse, da gente se reinventar processos, e não é circular como a gente circulava antes, é um circular um pouquinho diferente, mas de fato a gente observa que com algumas medidas a gente dá conta de se prevenir. Então, importante aí essa fala, queria só aproveitar o momento para reforçar esse fato. Deixa eu ver aqui as perguntas, vou voltar aqui para as perguntas que daí a gente foi falando. Do Robert, gostaria de deixar aberto o Dicas de Robert para divulgar os eventos de turismo e cultura. Está aberto o meu blog para divulgar o melhor do país e do mundo, então podem enviar os textos, ele coloca ali o e-mail deles, e ele está pedindo aqui na OTAC, o Robert está pedindo o seu contato, não sei se você viu ali no chat. A entrada na Sagrada Família em Barcelona está seguindo protocolos ou ainda está fechada para visitação? Uma pergunta aqui. Essa eu não sei responder, infelizmente. Mas, de maneira geral, as atrações estão abertas aqui, com protocolos, né, com limitação de público, mas estão abertas. Exato. Adaptando a capacidade de carga. Então, olha, essas foram as últimas perguntas. Eu queria comentar, vou até colocar aqui, pedir licença para vocês, vou colocar aqui uma apresentação rapidinho, porque a gente, para quem quiser participar aí, quiser uma mentoria para a sua ideia, tá? Dentro do Desafio Brasil, escaneia aqui ou pega o link que a Andressa vai colocar aí no chat para vocês, né? Quem quiser uma mentoria para refinar a sua ideia, para estruturar o modelo de negócios, coloca ali os seus contatos para a gente nesse link, que é um Google Forms, que a gente vai fazer mentorias gratuitas para as ideias e para incentivar, porque o que a gente quer muito é ver o Paraná bem representado nessa competição, gerando boas soluções e honrando, né, Eduardo? Você me falava que a gente tem um espaço bastante importante aí no ecossistema de turismo do Brasil. Até se você puder fechar a sua fala comentando um pouquinho sobre isso, acho que seria legal.
incentivar todos, honrando o nosso espaço aí nesse hub, nesse ecossistema de turismo do nosso país, porque a gente está precisando muito, né, de novas ideias para superar o momento e, inclusive, né, usar disso para fazer algo muito, muito bacana, diferente e estabelecer novas conexões, novos produtos que nos elevem, né? E melhorem o ambiente. Bom, obrigado, Patrícia. É um bom lembrete, tá? Então, a Patrícia está se referindo a um diagnóstico que nós fizemos no início do ano em relação a startups de turismo no Brasil. O levantamento nosso encontrou 101 startups no setor no Brasil. É um número interessante, né? E dessas startups, 8 são paranaenses, né? Eu tenho certeza que tem mais, né? Gostaria de vê-las inscritas aqui no desafio, para que a gente possa ter um mapa legal de startups de turismo no Paraná. E também queria dizer que eu estou bastante feliz com a participação do Paraná, já como estamos na competição, agora vai crescer mais ainda, né? Mas nesse momento o Paraná é o 4º estado com mais inscrições no desafio, né? Temos o prazo até 2 de setembro, tenho certeza que os números vão aumentar ainda, então estou torcendo que o Paraná seja aí um dos estados de destaque na competição. Então, aproveito para agradecer o interesse de todos, estou muito feliz de poder estar tendo essa conversa. Tenho certeza que daqui vão sair boas candidaturas, então agradeço mais uma vez o convite da Patrícia e a atenção de todos vocês, e ficamos à disposição aí para esclarecer dúvidas, enfim, adoraria poder estar trabalhando com vocês aí na sequência. Tá joia, obrigada, Eduardo, obrigada a todos aqui que estão com a gente. Paulo, o que buscam nas cidades para o Hub, daí manda ali agora no e-mail, manda ali no e-mail as perguntas, que eu também quero saber um pouquinho mais, até para a gente orientar todos aqui nesse sentido, tá joia? Tendo mais informações, eu troco aí com você. Eduardo, obrigada, boa noite aí para você. Eu acho que deve ser bem tarde já, né, na Espanha, a gente está com bastante fuso. Então, muito obrigada por nos atender, por estar aqui conosco com toda a disponibilidade, com esse seu olhar global aí, contribuiu muito aqui com as ideias, tá joia? Até mais, Ótimo, um abração, pessoal. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau.